O caso Lutero, um padre católico conhecido pelo apelido de Lutero, ganha repercussão mundial após declarações explosivas sobre as crenças da Igreja Católica. Em um discurso ousado, ele confronta abertamente os principais ensinamentos tradicionais e alerta sobre possíveis retaliações dentro da própria instituição. Confira agora, com exclusividade, um trecho desse pronunciamento que está abalando o mundo religioso. Eu sei que terei retaliações, mas tenho que falar a verdade, irmãos. Se depois vocês não me virem mais, saibam que foi o preço da verdade. Está na hora da Igreja Católica corrigir seus erros doutrinários e reconhecer que grande parte do que é imposto sobre nós é a pura verdade. Dizemos, como defesa, que não praticamos a idolatria, apenas veneramos imagens, mas essa não é a verdade. Nos curvamos e falamos com estátuas e imagens, sim. Ensinamos a mediação através dos santos apóstolos e santos canonizados, quando a Bíblia nos diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus. Leiam 1 Timóteo 2, versículo 5. Nosso maior erro é não orientar vocês a lerem e estudarem as Escrituras. Não existem pessoas no céu, e sim no paraíso, lugar de espera, e não há comunicação entre nós e quem está lá. Como eles poderão nos ouvir? Leiam Lucas 16, do versículo 19 ao 31. O próprio Senhor Jesus nos fala sobre o que acontece com os que morrem e onde estão. Nem mesmo Maria está no céu. Ela não subiu o assunto aos céus como ensinamos. Isso é invencionice. As Escrituras não relatam isso. Ela está no paraíso. O Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 13, afirma que ninguém subiu ao céu, a não ser o que desceu, que foi o Senhor Jesus Cristo. Maria não pode rogar por nós, nem agora, nem na hora de nossa morte. Primeiro, que a onisciência é um atributo de Deus. Ela não poderia nem sequer ouvir as orações. Irmãos, Maria é bem-aventurada por ter sido o canal que trouxe o Salvador ao mundo, mas isso não faz dela uma deusa. Ela é mãe da parte humana de Jesus. Jesus já era o Filho de Deus antes da fundação do mundo. Leiam Colossenses 1, 17. Maria se iguala aos demais homens e mulheres de Deus. A idolatria consiste no ato de adorar ídolos, sejam imagens, pessoas ou coisas, como se fossem divindades, crendo que têm poderes. Quando as pessoas se ajoelham em frente a uma imagem e conversam com ela, fazendo votos e pedindo milagres, isso é idolatria pura. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há no céu, nem do que há na terra, nem do que há nas águas. Não te inclinarás a elas, nem as servirás. Esta passagem está no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 4 e 5. Nós defendemos fazer imagem dos santos porque Deus mandou fazer a serpente e os querubins, mas Ele não mandou ficar de joelhos e pedir algo à imagem. Não somente isso, a serpente e o querubim foram liberados por Deus para um propósito, mas onde está escrito que Ele mandou fazer imagens de santos? Leiam Atos 10, 26, onde Pedro diz a Cornélio: não se prostre, que eu também sou homem, e explicou que ele não era uma divindade. Em Apocalipse 22, do versículo 8 ao 9, João se prostra diante de um anjo para adorá-lo, e o anjo recusa a adoração e diz para adorar a Deus. Onde está escrito na Bíblia que alguém que morre pode ouvir orações e fazer milagres? Está na hora de acordar, irmãos. Isso já foi longe demais. Mas você diz: eu fiz um voto e fiquei curado. Leiam 2 Coríntios 11, 14. O diabo pode agir até como anjo de luz para enganar as pessoas. Apocalipse 13, versículo 13, fala sobre grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens, para enganar. Temos milhares de santos supostamente milagreiros, que temos como alternativas para buscar bênçãos e milagres, e Jesus fica apenas como mais um. Hoje eu entendo que o objetivo do pai da mentira, que é o diabo, é colocar coisas e pessoas no lugar de Jesus, para que ele seja completamente substituído. Hoje cada cidade tem um padroeiro, e padroeiro significa protetor. Onde está na Bíblia que pessoas que morreram podem proteger ninguém, gente? Temos um santo para cada problema, de santo oculista a santo casamenteiro. Para tudo tem um santo. Que diferença há das religiões pagãs que tinham vários deuses, como o Egito? Aí vem o mais absurdo: colocamos Maria como advogada, medianeira e mãe de Deus. Isso é heresia e blasfêmia, irmãos. Leiam a Bíblia. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Não é Maria, é Jesus. Você pode confirmar isto na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 1. Quem intercede por nós, e com gemidos inexprimíveis, é o Espírito Santo de Deus. Leia Romanos 8, versículo 26. E sobre Maria ser mãe de Deus, seria o primeiro caso onde o filho é mais velho que a mãe. Antes de houvesse mundo, ele já era. Com relação à salvação, não brinquem. Só Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Leiam João 14, versículo 6.
Outra coisa muito importante, não existe uma segunda chance. Depois da morte, segue-se o juízo. Leiam Hebreus 9, 27 e 28. Não existe purgatório segundo as Sagradas Escrituras. Morreu, você vai para o Hades ou para o paraíso. Nossa reza não ajuda em nada de quem morreu. Rezas ou orações devem ser pelos vivos. Leiam Efésios 6, 18. Não é bíblico orar por mortos ou se dirigir em oração a outro que não seja o Pai, o Filho ou o Espírito Santo. Da mesma forma, acender velas ou fazer preces e missas para quem morreu não vai mudar nada no julgamento de Deus. Ore pelos vivos. O batismo de crianças que não têm consciência de fé e arrependimento é um erro também. O batismo sempre foi para conversão e arrependimento de pecados. Além disso, o batismo deve ser por imersão e não por aspersão, conforme está escrito em Romanos 6, versículo 4. É sepultado na água e ressurge. Segundo as Escrituras e o exemplo de Jesus, as crianças devem ser apresentadas a Deus. E quando tiverem idade para entender e crer, poderão ser batizadas. Possivelmente serei excomungado e tentarão impedir que essa verdade se propague. Não acreditem em mim, mas sim nas Sagradas Escrituras. Pesquisem, meditem profundamente. As Escrituras são um instrumento da verdade cristã. Ou acreditamos em sua totalidade, ou nossa fé é vã. E conhecereis a verdade vos libertará. E se, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente serás livre. João 8, 32 e 36. Se você quer ver mais sobre o caso Lutero, deixe nos comentários "Eu quero a parte 2". Curta, salve esse vídeo, compartilhe com outras pessoas e nos siga para mais.